Hoje eu tenho 15 anos de idade, mas a minha infância inteira parecia um filme de terror. É, um filme de terror. Toda sexta-feira a gente já sabia que o meu pai não ia chegar do serviço, porque ele sempre saía do serviço nas sextas e ia direto para um bar. E a gente já ficava esperando ele chegar. Quando ele chegava, né? Porque muitas das vezes ele ficava o final de semana inteiro no bar. Eu lembro que eu comecei a entender o que estava acontecendo um dia que ele chegou, numa sexta-feira à noite, e ele estava muito bêbado. Ele estava fedendo. E eu fui para dar um abraço nele, ele me deu um empurrão. E a partir do momento que ele me deu esse empurrão, ele saiu arrebentando tudo na casa. Ele chutava as cadeiras, ele chutava as mesas, ele passou a mão em cima do rack que tinha, parecendo filme, novela mesmo, destruindo tudo. O copo, os portas-retratos e o meu cofrinho. Um cofrinho que a gente sempre colocava moedinha, eu e meus irmãos, que a minha mãe sempre dava moedinha pra gente colocar. E foi daí que eu comecei a ver o que era o vício da bebida alcoólica. Ele começou a xingar e ele xingava muito. Ele xingava a minha mãe, ele xingava os meus irmãos. E eu já vi também os meus irmãos tentando entrar no meio e defender a minha mãe. Só porque todas as vezes que eles tentaram fazer isso, meu pai acabou partindo pra cima deles e agredindo eles. E claro, né, que a gente apanhava por uma pessoa bêbada, inconsciente e inconsequente. Não sabia o que estava fazendo. Eu só tinha 6 aninhos e parece que eu levei aquele empurrão ontem. Sabe que teve várias vezes que ele colocou minha mãe de canto e ele empurrava ela. Nunca chegou a bater nela ao ponto de ferir a minha mãe, mas eu sei que aqueles puxões, aqueles arranhões e aquele xingamento machuca, porque a palavra machuca, sabe? Machuca mais do que um tapa. E a pergunta é, por que minha mãe nunca deixou dele? Por que a minha mãe não separou? Ou porque ela nunca denunciou ele? A resposta é que meio de semana meu pai era outra pessoa. Ele bebia, sim, mas ele não chegava ao ponto de ficar agressivo. Ele era uma pessoa tranquila, ele parecia um ótimo marido e um ótimo pai. Ele sempre me beijava e me abraçava, mas os finais de semana era terrível. E uma vez, uma amiga da minha mãe chegou lá em casa e falou pra ela: por que você não faz uma campanha na igreja? Faz uma campanha pra ele, ora pela vida dele, mas pesada. Pesa, faz Deus pesar a vida dele pra ele se libertar desse vício. E por mais que todo mundo falou pra minha mãe, olha, são 10 anos que você tá lutando pra ele mudar. Você acha que isso vai mudar ele? Não vai, as pessoas não mudam assim. Mas mesmo assim a minha mãe quis tentar. E a gente começou a ir pra igreja. Começou eu, ela e os meus irmãos. E a gente foi. E a gente começou a ajoelhar, a gente começou a orar. E o que eu mais conseguia ouvir das pessoas em nossas voltas, principalmente parente, era: coitada, vai ficar mais 10 anos ajoelhada tentando mudar uma pessoa que não vale nada. Um pedaço de cavalo que só sabe ser agressivo e destruir tudo. E mesmo assim a gente estava lá, orando e tentando pela vida do meu pai. Até que um dia o meu pai parou de beber. Ele parou de beber. E hoje, completa 3 anos que o meu pai não coloca uma gota de álcool na boca. E sim, essas coisas acontecem. E eu aprendi uma coisa muito importante, que existe a fé, a esperança e o amor. Entre todos eles, o amor vem em primeiro lugar, a fé vem em segundo e a esperança vem em terceiro. Então não perca seu amor fácil, não perca sua fé, porque as pessoas preferem ter ódio, ter rancor, ter orgulho, colocar um ponto final, do que acreditar que um dia essa história pode ter um final diferente. E é isso o vídeo de hoje.